Olá, boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria, estamos aqui todos reunidos para mais uma reflexão dos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixamos os problemas do dia a dia para trás, nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Tu nos ensinastes que quando estivéssemos reunidos em Seu nome, presente estaria. Então seja bem-vindo, Jesus, pois estamos reunidos em Seu nome. Que possamos aprender com os Teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as Tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre guerras. Um momento que é necessário que falemos a respeito. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Que pensar daquele que suscita guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O homem vive em estado de guerra desde os primórdios, desde a época da Idade da Pedra. Os homens já se degladiavam. Como está aqui no Livro dos Espíritos, isso acontece porque há o predomínio da matéria sobre o espírito. Como também já falamos aqui quando mencionamos a questão da classe dos espíritos, e na classe mais inferior, na classe imperfeita, dos espíritos imperfeitos, há o predomínio da matéria sobre o espírito. Infelizmente, aqui no planeta Terra, como nós até citamos na vibração, também comentei com vocês que houve uma seguidora que gostou da nossa vibração, mas não concordava que nós aqui no planeta Terra tinha como predomínio espíritos imperfeitos. Na visão dela, isso não acontecia, não era real. Aí eu até expliquei a questão das guerras. Se olharmos ao planeta Terra, se ligarmos às televisões, verificaremos a quantidade de conflitos que existem na Europa, no Oriente Médio, como as pessoas ainda estão num estado bélico. Bélico significa no estado de muita competitividade, rivalidade, disputas, espírito de guerra, de conflito. Então, por termos essa necessidade de dominação entre os povos,
a guerra ainda é algo que, infelizmente, acontece em todo o planeta. Na sua grande maioria no Velho Mundo e no Oriente Médio. Por que isso acontece? Nós poderíamos questionar por que Deus permite que haja guerras, povos escravizando, alguns povos são escravizados por outros mais poderosos. Por que Deus permite que isso aconteça? Deus permite que isso aconteça porque há um aprendizado, sempre há um avanço. Se nós observarmos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi bombardeado, Hiroshima e Nagasaki, pela bomba atômica. Se prestarmos atenção ao que aconteceu após as bombas, houve todo um esforço do povo naquela época para tentar a reconstrução. O que se perdeu foi o corpo material. Os corpos foram dilacerados, queimados. Algumas pessoas ainda passaram décadas sofrendo com câncer em decorrência da radiação. Mas o que ficou como aprendizado? Os males da guerra, o que significa uma bomba atômica, o estrago que ela pode fazer. E naquela época, ela foi uma bomba pontual. Derrubaram numa região específica, foi um experimento que poderia ter dado muito errado, porque ela poderia ter ficado queimando indefinidamente, o que seria um desastre para o planeta Terra. Graças a Deus isso não aconteceu, não ficou queimando indefinidamente, mas conseguiu fazer um estrago. Mas aquilo que aconteceu no Japão foi um alerta a todos nós. Lógico, descobriram a potência da bomba atômica, vários países no mundo conseguiram desenvolver. Temos aí países que estão armados até os dentes, estão extremamente, às vezes até tem alguns problemas sérios de desenvolvimento humano, mas a questão das armas, dos armamentos, o preparo para uma guerra vem em primeiro lugar. Então, o que acontece? Qual foi o alerta da bomba atômica no Japão? Foi um alerta do estrago que é possível com uma bomba dessa. Imagine numa guerra em que os países queiram fazer uso da bomba atômica. O planeta ficará dilacerado de uma forma, podemos dizer, irremediável. Então, às vezes, Deus deixa que algumas coisas pontuais, específicas aconteçam para que sirva de lição. E a bomba atômica no Japão serviu de lição ao mundo do efeito dela em relação à humanidade. Então, hoje nós temos vários conflitos acontecendo, mas existe sempre um cuidado e um alerta do que seria apertar o botão, né, para lançar uma bomba atômica. De qualquer forma, o que acontece com o ser humano para ter a necessidade de guerrear? O ser humano, ele é egoísta demais. Então, é o orgulho e o egoísmo. As guerras, se vocês puxarem na história, elas sempre começam por uma disputa de ego, em que as pessoas elas querem ter razão e ter lucro. A grande maioria das vezes, o objetivo é a lucratividade, é ganância. E, em decorrência disso, vários povos sofrem em decorrência de tamanha animalidade. Nós ainda teremos, infelizmente, muitos conflitos no planeta Terra, ainda somos um planeta de provas e expiações.
O que se perde é o corpo físico, o espírito, ele continua. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, em que houve mais de 6 milhões de mortos entre os judeus, o espírito dessas pessoas continuaram. Nós somos imortais. Então não houve a morte do espírito, houve a morte da matéria. E na realidade nós temos muito medo da guerra, porque temos medo da morte do corpo físico. Enquanto o ser humano não aprender o que significa Deus, o que significa a força do Criador, o que significa o amor, a paz, a empatia, a gratidão, a solidariedade, a importância da vida, e que nada a gente vai conseguir carregar quando a gente morre, né? Não vamos levar nada para o túmulo. É só observarmos nações inteiras que eram verdadeiras potências e que no decorrer da história, países que eram verdadeiras potências hoje são países relativamente simples, humildes, pobres, deixaram de ser. A Roma antiga era uma superpotência mundial, hoje não mais. A Alemanha, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, motivada por Hitler, quase dominando o mundo, o que ele ensinou? O que Hitler ensinou ao mundo? Ele ensinou a necessidade de que os países se unissem contra o mal. Então, nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui na Terra, qual o nosso objetivo, dividir o nosso pão, dividir o que nós temos com o nosso próximo. Foi esse ensinamento de Jesus. Enquanto não colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou, continuaremos nos destruindo, como está acontecendo agora, entre o Irã e Israel, conflitos de Israel com a Palestina, aí tem os países poderosos, cada um apoiando um lado, e estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Então, o apelo que fica é para que tenhamos paz, começando pelas nossas casas, estendendo para o nosso estado, nossa capital, nosso bairro, né? Nosso país, para que o planeta consiga ter paz e possamos conseguir fazer a nossa regeneração de forma tranquila. Eu acho que é muito importante a gente vibrar pelos outros países que se encontram em conflito, como nós vamos fazer daqui a pouco nas vibrações. Mas toda guerra nos demonstra que se inicia pela intolerância. Então eu quero ter o poder sobre o mais fraco e pela intolerância eu inicio uma guerra. Mas o que eu gostaria que todo mundo refletisse é que também numa proporção menor, aonde vai a minha intolerância? Também não estou eu, quando sou explosivo, quando eu deixo aflorar a minha ira, também não estou promovendo uma guerra dentro do meu lar? Quando eu sou intolerante com meu filho, quando eu sou intolerante no meu trabalho, quando eu sou intolerante na escola. Então eu acho que o que a gente precisa começar também a refletir, sim, vamos vibrar pelos planetas, pelos países que se encontram em conflito, mas principalmente começarmos a nossa mudança interna, a nossa transformação, a verdadeira transformação que nós precisamos. Porque desde que o mundo é mundo, existe guerra, como a Cris falou. E que, como nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, em vidas passadas, nós já participamos de guerras. Nós também matamos pela espada, matamos em nome de Jesus, pelas cruzadas,
Então, quantas encarnações que a intolerância não vem crescendo aqui, dentro desse planeta? Quando é que eu vou começar a mudar a minha intolerância pessoal? Quando que eu vou trazer a paz para dentro do meu lar? A gente sempre a gente sempre vê na TV, né? As guerras de uma forma bastante ampla. Muitas vezes demonstram até as divisas de países, aonde começa o conflito, quem está defendendo o quê. Vamos trazer agora para dentro do nosso lar, a nossa casa. Não mais que isso. Se a gente conseguir trazer a paz para dentro do nosso lar, nós já vamos estar dando um grande passo na nossa trajetória humana. E sim, vamos agora nas vibrações emanar bastante energia de paz para os nossos irmãos lá no Oriente Médio. É isso, exatamente isso que o Sérgio falou. Primeiro a gente tem que cuidar dessa guerra interna que nós temos entre o bem e o mal, que todos nós, infelizmente, ainda carregamos aqui no planeta Terra. Estamos todos mais ou menos no mesmo nível vibratório, somos ainda extremamente imperfeitos, e a gente faz uma luta diária para vencer o nosso atraso, para vencer o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa raiva, a nossa ira, nossos ciúmes. Então, estamos guerreando o tempo inteiro com as nossas imperfeições. Aí, nessa luta interna, nós também muitas vezes tentamos fazer com que prevaleça o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Nós queremos ter poder, nós temos sede de poder em casa, na família, quer ter a última palavra, quer ser aquele que tem a razão. E aí isso também se estende para o trabalho, quer ter poder no trânsito, quer ter poder até dentro de um supermercado, quem vai conseguir chegar mais rápido no caixa, quem vai invadir e vai conseguir a melhor vaga no estacionamento. Nós estamos o tempo inteiro rivalizando com o nosso semelhante. Rivalizamos até com as nossas próprias imperfeições, porque às vezes a gente tem um ensinamento, às vezes não, todos nós aprendemos com Jesus o que é para ser feito, e todos os dias nós sentimos que quer se destacar dentro de nós o egoísmo e o orgulho, que é, infelizmente, o vício que arrasta todos os outros. Então, vamos primeiro tentar nos apaziguarmos, apacentar. Precisamos apacentar, deixar em paz o nosso coração, o nosso espírito, e à medida que consigamos essa paz interna, a gente vai expandindo isso aos nossos filhos, marido, pai, mãe, vamos expandindo para toda a nossa família, tentando trabalhar a humildade. E é isso que o planeta precisa, de mais humildade e menos arrogância. Então, eu acho que agora é isso que nós vamos fazer com a vibração, trabalhar em cima da necessidade da humildade entre os países. Isso aí. Novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, e junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossos melhores sentimentos de amor, de luz, de paz. Que a paz de Cristo reine dentro de nossos lares, que a paz de Cristo reine nas famílias que choram pela perda do ente querido, que a paz de Cristo reine nos países que estão em conflitos. Vamos imaginar todos nós de mãos dadas, rodeando todo o Oriente Médio, a Ucrânia, a Rússia. Nós somos um exército de paz, de amor, e vamos levar para esses países a paz de Cristo. Vamos na nossa tela mental
imaginar essa grande multidão, essa grande corrente com Cristo, envolvendo todos esses países em muita paz, a paz de Cristo. Vamos vibrar pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Que a paz de Cristo possa contagiar os irmãos em situação de rua. Que a paz de Cristo entre nos hospitais, aliviando as dores de tantos irmãos que estão se tratando de tantas enfermidades. Que a paz de Cristo possa envolver você, meu irmão, que está se tratando dentro de sua casa, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico. Sinta-se envolvido pela paz de Cristo. Que esta paz possa entrar dentro de nossos lares, possa envolver os casais, os filhos, os parentes e amigos. Que esta paz possa contagiar os vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Como eu disse no início, somos um exército gigante de amor e luz. Vamos agora imaginar essa corrente, todos de mãos dadas, circulando todo o nosso planeta Terra, emanando a energia da paz de Cristo. Silenciamos para que possamos pedir ao Mestre Jesus, fazer os nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos leitores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar, derramando a paz de Cristo nestas águas, para nos transformar a nossa ira, a nossa intolerância, em amor, em fraternidade, em muita luz. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, gratidão por poder compartilhar junto a Ti a Tua paz, a nossa paz, a toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão, queridos, por nos acompanharem na página Aura Vibração Espiritual. E o pedido de hoje é para que orem com muita fé, para que haja paz no mundo, haja paz no planeta. Que países como o Irã, em que infelizmente há um fanatismo religioso, e devido ao fanatismo eles não conseguem ter um pensamento racional. Então vamos pedir muito, muito para que eles se compadeçam, se não se compadecerem, que ao menos meçam
o estrago que poderão fazer no planeta se aprofundarem nesses conflitos. Vamos pedir também por Israel, para que haja mais equilíbrio, mais tolerância, mais diálogo. A Palestina também, e as potências como Estados Unidos e China, esses países amenizem a situação e não piorem tudo, para que a gente não tenha uma terceira guerra mundial. Então, a vibração de hoje, gente, é para pedir para vocês todos que nos acompanham, que seguem a nossa página no Facebook, que seguem a nossa página no canal do YouTube. Olha, o planeta precisa muito da nossa união, da nossa oração. Do mesmo jeito que nós orávamos na época da pandemia, agora precisamos orar por essa guerra que está acontecendo no Oriente, que está ficando muito séria. Vamos manter a paz e vamos manter a fé. Isso aí. Porque nós amamos vocês. Até semana que vem, queridos. Até semana que vem. Na paz de Cristo. Na paz.